Então, boa noite novamente. Estou com o celular do Guilherme emprestado para ler o texto aqui, que eu esqueci minha Bíblia na casa do pastor sexta-feira. E daí, como eu queria a linguagem específica, né? Daí eu tinha que ser no celular, não as outras Bíblias que tem em casa. Mas então, vamos abrir no texto de 1 Pedro 3, versículo 8. Todo mundo ou não trouxe ou está no celular. Enfim. 1 Pedro o quê? 3, 8. Vamos ler do 8 ao 22. É um pouco longo a leitura, mais ou menos, comparado a outras leituras curtas que já fizemos. Mas Todo mundo achou? Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, misericórdia? Então tá. Então eu vou ler. No final da leitura eu faço uma oração. Daí, que é costume. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles. Saiu do lugar aqui, perdão. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus for assim, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, ao qual poucas almas, isso é, 8, foram salvas pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que o Senhor há muito tempo atrás inspirou o teu servo a escrever, para que nós tenhamos acesso hoje, conhecer plenamente, com facilidade, fácil acesso àquilo que é tua vontade, aquilo que é palavra que vem de ti, Senhor. E hoje a gente vai trabalhar em cima disso, com aquilo que o Senhor inspirou a mim falar, a interpretação que o Senhor me inspirou a ter e falar hoje, que isso seja o teu Espírito falando, Senhor, e não a minha vontade, Senhor, porque eu sou um homem falho, mas graças a Deus, graças a ti, cada dia diminuo e o Senhor é quem cresce, Senhor, e que isso seja a verdade, Senhor. Que seja o Senhor que cresça e que fale no meio de nós, Senhor. Que seja a tua vontade manifestada, Senhor. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto tem pontos. Vou fazer uma introdução que está sendo corriqueira dos últimos textos, que é o fato de que o texto de 1 Pedro, ele é um texto para convertidos,
e que ele traz uma questão, ele traz pontos práticos. Ao longo de toda a carta ele traz pontos práticos. E eu, ao longo da série que eu estou seguindo 1 Pedro, eu estou pegando esses pontos práticos e pegando a essência deles. Eu estou fazendo aquele caminho que uma vez eu visualizei ele, que é visualizar o conhecimento da palavra como uma árvore, em que eu estou fazendo o caminho de um galho até a raiz. Esse caminho que eu estou pegando. Estou pegando essa parte prática e fazendo o caminho dela até a raiz. Porque isso vai parecer que torna um pouco repetitivo alguns pontos, mas que eu valorizo e que eles devem ser repetidos porque é a essência que falta muitas vezes no olhar, assim, que a palavra confronta, é justamente que falta a essência, porque a gente cria muitas ideias, uma lista de coisas a se fazer, a não se fazer, sendo que é a essência que importa, é a raiz, é o que somos perante toda essa palavra que nos é revelada. Primeiro, o texto ele começa falando sobre o amor. E ele fala muito sobre isso, sobre servidão e amor. E ele usa a palavra sejam estranhavelmente misericordiosos e afáveis. Estranhavelmente é diferente de estranhamente. Estranhavelmente é que causa estranhamento. Estranhamento seria algo que é estranho. Estranhavelmente é algo que causa estranhamento. E essa palavra que eu vou usar e tocar muito nesse ponto, porque ele resume bem o sentido de tudo. Que esse amor que nós temos, porque se fala de amor no mundo inteiro, toda boca fala de amor, todo mundo sabe sobre o amor, entende assim, essa palavra, amor, conhece ela, mas nós encontramos aquilo que é a essência verdadeira de amor, e isso vai causar estranhamento. Então, nós vamos amar e ser misericordiosos e afáveis, de forma estranhável. E isso é um ponto que foi trazido nos outros textos também, sobre a questão da servidão, sobre a questão de essa vivência nova que nós temos, sobre essa nova lógica. Que nós vivemos agora com uma mentalidade diferente, não mais baseada na mentalidade do mundo, que muito mais que o mundo é beber e ir para a festa, que quando a gente fala de mundo, muitas vezes vem essa visão superficial, mas o mundo é essa lógica de preservação da própria vida, de preservar a si mesmo. Porque essa é a lógica do mundo, porque a lógica do mundo é que nós só temos isso. Nós temos a nossa vida aqui e essa é a nossa vida. Por isso é uma lógica deste mundo, porque se trata de uma vida daqui. E nós encontramos uma lógica de uma vida que vem depois, uma vida que é a vida do reino de Deus, uma vida que nós vamos receber de graça por causa do sacrifício de Jesus. Então a gente já vive agora com essa nova lógica. E muito, como foi falado também no texto de semana passada, que fala sobre a mulher servir para ganhar o marido não convertido sem palavra, mas sim seguindo a palavra para que ganhe o marido sem palavra, sem falar. É esse pensamento novo, esse ser novo, que eu entendo hoje como o primeiro passo e talvez, sim, o mais importante passo do que é pregar o Evangelho. Eu vejo hoje que pregar o Evangelho é viver o Evangelho. É ser essa coisa que a Bíblia tanto fala, que a palavra tanto fala. Esse ser transformado, nós temos que ser, porque muito se fala sobre falar do Evangelho, falar do amor de Jesus. Mas, tanto quanto tem muita gente que não sabe, muito se sabe, muita gente já ouviu sobre isso, principalmente no nosso meio que a gente vive. A gente vive uma cidade cristã, que é denominadamente cristã, e que todo mundo já ouviu sobre Jesus. E é uma cidade evangélica, inclusive. E muito se ouviu sobre Jesus. Você fala para Jesus, as pessoas já ouviram. E se você fala para elas, ou elas dizem amém, isso aí, ou elas têm ranço, não gostam da ideia de Jesus. São as duas respostas mais comuns ao se pregar o Evangelho. E o que devia causar uma dúvida, e que causou em mim, uma dúvida de que quando eu preguei o Evangelho, falei, eu só tinha essas duas opções de resposta. Ou alguém dizia isso aí, amém? Ou criava repulsa. Só que isso não gera nada.
essas respostas não estão provocando nada, isso não tá acontecendo nada. É porque e isso me levou a entender que o verdadeiro pregar o Evangelho é viver o Evangelho, para que aí, sim, vocês expliquem a razão da esperança que há em vós, que é o que o texto diz. Para quando alguém perguntar por que vocês vivem essa esperança que vocês têm, vocês com paz, com mansidão, expliquem. Então, muito antes do que pegar e sair nos corredores gritando como o Evangelho, falando do Evangelho, sair para as pessoas falando, é viver esse Evangelho que é estranhável, que vai causar estranhamento. E a nossa vida tem que ser assim, nós temos que analisar, é agora de olhar para a minha vida e ver se isso está causando estranhamento. Eu tenho que viver uma vida que as pessoas não entendem. Pecadora! Nós temos que viver essa vida que as pessoas não entendem. Viver uma vida de novidade. Porque porque a religião, todo mundo já conhece. Religião é um tema muito discutido, que domina a mente das pessoas, domina os governos, ela é muito influente. Religião, todo mundo sabe o que é. Todo mundo já ouviu falar que existe o cristão, existe o islã, existe o hindu e o ateu e o agnóstico. E isso passou já. Quem entende o Evangelho de Jesus Cristo entende que não se trata dessas coisas. Não se trata dessa denominação, dessa religião. Se trata de uma verdade. De uma verdade. Eu falo hoje em dia uma frase que eu não sou cristão como um islã é um islã. Eu sou cristão como um ateu é ateu. De eu olhar para a vida, olhar para a existência e dizer, bom, a existência funciona como? Com Jesus no centro. É assim que ela funciona, com Jesus Cristo no centro de tudo. Eu vejo o universo, tudo, no formato da cruz, da graça. Porque é assim que a vida funciona. E é isso que nós temos que viver. E por isso que isso vai causar estranhamento. Porque hoje em dia, o negar Jesus, não precisa mais falar sobre negar Jesus. Porque tu dizer, eu sou crente, todo mundo é crente, todo mundo é cristão, todo mundo é evangélico. Um é luterano, o outro é católico, o outro é batista. Isso é fácil dizer eu amo Jesus Cristo. É fácil, inclusive é uma coisa bonita. E quem acha ruim, daí a gente chama de pecador, ateu, sei lá, esquerdista. Porque os esquerdistas são ateus. E daí a gente cria toda uma lógica de nós somos cristãos. E daí cria essas coisas políticas. A religião vira uma coisa política. Que daí o crente, ele não pode fazer isso. O crente não pode ser de esquerda. O crente não pode... por exemplo, faz uma lista de palavras. Que essas palavras o crente não pode falar. Se falar é palavrão. Mas num outro grupo lá não considera. Então eu falo. E daí o crente substitui o palavrão por outra palavra que na essência é a mesma coisa. Ele vai estar falando a mesma coisa, só que com uma palavra que não tem o mesmo significado etimológico. E isso é religião, isso é perda, isso é mentira, isso é morte. Se é essa a nossa vivência, nós não cremos em Cristo. Nós cremos na religião. E Cristo é um homem que era Deus e que pregou a transformação de ser. Porque muito se fala sobre mudar o fazer, mas Cristo pregou transformar o ser, que muda o fazer. É uma mudança de mentalidade. E esse vai ser o nosso pregar do Evangelho. O nosso viver prega o Evangelho. E isso tem que acontecer. Que as pessoas têm que olhar para nós e ficar confusas com o nosso jeito de ser. E virem para nós e perguntarem qual a razão. E aí, com mansidão, nós responderemos. Jesus Cristo, o homem que viveu, o Deus que se fez homem, viveu a vida perfeita, sem pecado, e morreu pelo meu pecado. E agora eu tenho de graça a vida eterna. Eu tenho de graça a vida eterna porque eu criei. E é uma questão racional, de lógica, essa questão do crer. Não foi uma coisa imposta assim. Porque a lógica de Deus não é essa. A lógica de Deus é de existência, é de verdade, de funcionamento. Todo o universo tem um funcionamento. A nossa crença não é diferente.
O crer, ele é necessário porque Cristo é o caminho para viver em comunhão com Deus. Quem não crê nisso, não terá o caminho para viver em comunhão com Deus. Quem crer nisso, seguirá esse caminho e terá comunhão com Deus. Não é nem uma condição que Deus impôs. É assim, porque se não for assim é diferente. É porque essa é a vida. É assim que a vida funciona. O Evangelho de Jesus Cristo, ele determinou, porque ele viveu a vida perfeita, ele como Filho de Deus, ele sendo Deus, é o único caminho que tem para Deus. Então quem crê nisso, segue esse caminho. E se não segue esse caminho, não crê nisso. E essa é a lógica, é uma lógica racional também. A nossa fé é racional. Nós não somos um bando de religiosos. Nós não somos. E se nós formos, tem erro aí. A gente está caminhando para o lugar errado. A gente não crê em Cristo, a gente crê em religião. Isso é forte. Nós vivemos uma ideia. A gente perde tempo com muita coisa e a gente bota Deus como um aspecto. E daí quando alguém fala de Deus, eu tenho que dizer amém, isso aí, tá certo. Porque senão eu estou indo contra a minha religião. E se eu for contra a minha religião, eu vou ser punido de alguma forma. Deus vai me punir. E é muito mais profundo. Muito, muito, muito mais profundo. A nossa pregação do Evangelho é muito mais que falar que nós somos da tal religião e como essa tal religião funciona. Como funciona a religião de vocês? A minha religião funciona assim. O nosso pregar do Evangelho tem sido isso. Porque a gente fala de Jesus, mas a gente praticamente está só falando como funciona a religião que nós dizemos que pertencemos. Mas o pregar o Evangelho é viver. É viver essa transformação que Deus se fez carne para mostrar como funciona. Como é ser cristão? Como Jesus foi. Do jeito que Jesus foi. E como Jesus foi, ele lavou o pé dos discípulos. Ele era Deus e lavou o pé dos discípulos. É uma lógica muito nova. De coisas novas, de coisas muito diferentes daquilo que a gente quer fazer. Porque a gente discute muita coisa, a gente se ira com muita coisa, a gente tem prontidão, isso o texto falou, a gente tem prontidão para falar o mal, para se irar e para jogar palavras de murmuração, reclamação e ira e ódio. E a gente tem prontidão para isso, a nossa língua, na ponta da nossa língua está o mal. E alguém tem que nos puxar a orelha para lembrar que a gente é crente da religião cristã, para daí a gente se aquietar e começar a falar que a gente é crente. Sendo que, na verdade, nós teríamos que ter sido transformados. Nossa língua, nossa boca, nosso pensar tem que estar com a cruz cauterizada. Cauterizem a cruz na mente de vocês. Toda a lógica da vivência de vocês deve ser a cruz, deve ser Cristo e a vida que ele viveu e a morte que ele teve e a ressurreição que ele passou depois. E agora que ele está elevado à destra do Pai e agora nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. É uma responsabilidade muito grande para afirmar essas coisas. Se for religião, é fácil, porque é a minha fé. Eu digo que minha fé é essa, Jesus é isso e eu tenho o Espírito dele vivendo em mim. Ok, essa é a sua religião, essa é a sua crença. Mas para viver essa verdade que nós olhamos e percebemos, é muito, muito, muito mais profundo. Porque para eu dizer que o Espírito de Deus habita em mim, muita coisa tem que ser diferente. A gente tem que causar estranhamento. Nossa vida tem que ser estranhável para o mundo. Porque o cristianismo, Cristo, a vida de Cristo, não é uma coisa que a gente muda, umas atitudes para dizer que a gente faz um pouco diferente. A gente não faz certas coisas que são erradas e faz certas coisas que são certas, mas a vida é a mesma. Ela é outra coisa. É uma caída de ficha sobre como a realidade funciona, sobre como a existência funciona. É entender que tudo, o universo gigantesco que a gente sabe que é enorme, tudo foi criado por causa daqueles 3 dias.
mas mais por causa daquele minuto em que Cristo, que é Deus, morre. É Deus, o imortal, Deus morrendo, Deus sangrando. Tudo existe por causa daquela demonstração de amor feita por nós. Nós existimos para aquele amor ser demonstrado em nós. E nós agora vivemos isso. É uma retomada, é uma virada de chave completa, é uma troca de cérebro, é uma troca de vida completa. É outra coisa. É outra coisa, não é um aspecto. É uma vivência de que não porque a gente quer saber, a gente fica o tempo todo querendo saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Não é isso. É quem você é. É entender quem nós somos e quem nós temos que ser e quem nós somos em Cristo. A gente está falando uma coisa e às vezes puxam nossa orelha e a gente diz assim, mas não pode? Mas então, por exemplo, um exemplo muito comum, alguém que faz piadas sexuais, piadas que tem imoralidade sexual. E em Efésios fala sobre isso. Escreve sobre os gracejos imorais. Sobre gracejos, ou seja, piadas que trabalham com coisas imorais. E você diz assim, não faz isso, cara. Eu quero dizer, não pode fazer piada mais. Eu entendi que é melhor eu viver a vida toda chorando sem dar risada de piada nenhuma do que ficar falando besteira que desagrada o meu Deus. Porque não é mais sobre essa vida. Se eu quero ficar achando solução para como viver a vida aqui bem, da melhor forma, eu estou perdendo meu tempo. Porque a solução é Cristo e viver Cristo. Viver a servidão que Cristo viveu. Viver aquilo que Cristo vive. Ser aquilo que Cristo é. Ser como Cristo é deixar Cristo viver em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, não é mais por essas coisas. Eu não busco mais lógicas de como viver essa vida da melhor forma, preservar a minha vida. O outro é mais importante. O outro é mais importante porque eu amo a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como Ele me amou. O mandamento de Jesus foi esse. Ele não falou nada, em seguida ele não fala assim, mas amem a si mesmo, cuidem muito bem de si mesmo. Ele fala só isso. Ele fala amem a Deus acima de todas as coisas e o próximo como Deus amou, como eu vos amei. Nós somos o terceiro lugar. É Deus, o outro e daí nós. Nós somos o terceiro lugar. A gente tem que viver essa nova lógica em que nós somos menos importantes para essa vida. Nós não vivemos para nós mesmos mais. E isso é radical. O amor é radical. O amor de Cristo é radical. No texto que ele fala sobre dar a outra face, ele também fala sobre se te processarem para tirarem a túnica, dê também a capa. Ele não disse, obviamente ele não ia dizer tira a túnica do cara que está te processando, mas ele também não disse passe pelo processo justamente para ver se tu tem que dar a túnica. Ele também não disse dê logo a túnica. Ele disse para dar também a capa. Se lhe obrigarem a andar 1 milha, ele não disse recuse. Ou ele não disse analise se é justo você andar. Ele não disse ande 1 milha. Ele disse ande 2. Se lhe obrigarem a andar 1, ande 2. É radical. É uma mente serva. É uma mente que não fica mais vivendo por lógicas de si mesmo. Não, eu não sou mais o centro da minha vida. A razão, o que me faz tomar as minhas decisões, não é mais eu. É uma coisa muito maior. Aquilo que é o início, o meio e o fim. O amor. É o amor que é Deus. Porque essa é a natureza de Deus. Amor. Então, se é para eu dizer que eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, só se eu tiver amor que eu posso dizer uma coisa dessa. E é nesse amor que vão perguntar para nós qual a razão. E aí nós podemos dizer Jesus Cristo. A gente tem que viver essa vida. É olhar para nós mesmos e perguntar se a nossa vida está gritando o nome de Jesus. A nossa vida, nossa vivência tem que gritar o nome de Jesus. Porque eles não veem. Eles não veem Jesus. Nós não vemos.
Não está aqui. Nós somos corpo que representa. Nós somos representantes. Nós somos a igreja, o povo de Deus. Então, em nós, eles têm que ver Cristo. E isso é decisão. Porque se for a religião, eu imponho como uma lei. Façam isso, senão vão para o inferno. Mas é uma escolha. Porque, ok, se tu não quer viver o amor, se você não quer fazer esse sacrifício, se você não quer se deixar para trás, tudo bem. Não é obrigatório. Só depois não vem me mentir que você segue Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, não tem comunhão com Deus. E sem comunhão com Deus, não tem alegria. Esse é o inferno, é a separação de Deus. Separação de Deus, que é horrível. Muito ruim. E você vai ter isso, se você não seguir o único caminho que leva a Deus, que é Jesus. Não quer? Ok. Tudo bem. A escolha é sua escolha. Não é uma religião em que eu tenho que dizer se eu tenho que pertencer a essa religião, eu tenho que cumprir o rito. É uma verdade. É uma verdade. É só assim é assim que a vida funciona. Tanto quanto muitas coisas são assim. Eu não como porque eu sou de tal religião que me diz que eu tenho que comer. Eu como porque eu tenho que comer para sobreviver. Se eu não comer, eu por muito tempo eu morro. E essa é a verdade. Sem Jesus não tem vida eterna. E sem amor não tem Jesus. Me fale de Jesus à vontade. Sem amor, ele não está aí. É isso que ele tanto fala. Quando aquele texto famoso que naquele dia muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. E ele vai dizer: sai daqui, eu não conheço vocês. Não tenho nada com vocês. Vocês que só praticam o mal. Porque é isso. É maldade. A maldade habita em nós. Mas Jesus Cristo tira isso fora. Ele é o amor que acaba com a iniquidade. E é isso que nós temos que viver. Se não for essa a nossa vida, do que adianta eu dizer? Se não for essa a nossa vida, então eu sou da religião cristã. Eu sou um evangélico. Mas se eu sou da verdade, então minha vida tem que ser Cristo. Minha vida tem que ser a lógica de Cristo e da cruz. É uma transformação completa e radical mesmo. Radical mesmo. É muito radical. Isso, ao longo da vida, vocês vão percebendo. Em muitas decisões que a gente vai ter que tomar, a gente vai perceber o quão radical é essa nova lógica. Mas se a gente tem Cristo, o fardo é leve. Esse é o mais incrível. O fardo é leve, porque ele muda o ser. E eu não crio uma lista de regras que eu tenho que cumprir. Eu viro uma coisa nova. Eu viro um novo ser, uma nova criatura. Não sou mais eu quem vive. Então, se eu sou um depravado, que só pratica o mal, não sou mais eu quem vive. Cristo que vive em mim. É uma nova vida que a gente vive com alegria. Porque a gente encontrou a coisa mais preciosa para nós. E esse é o nosso pensamento. Se não for, não tem Jesus. Se não realmente for a coisa mais preciosa. Porque se te perguntarem, você vai ter que dizer. Vai ter que dizer, não, Jesus é a coisa mais importante. Na aula de filosofia, o professor perguntar assim: qual a coisa mais importante da vida? Mas não respondam Deus, que é muito clichê. Todo mundo dá outras respostas, né? Para não responder o clichê de Deus, que todo mundo responderia por clichê. E eu olhar e dizer: não, mas cara, não tem como responder outra coisa. Não tem como responder outra coisa. Porque a resposta é Deus. Jesus é a coisa mais importante para mim na vida. Sendo clichê ou não. Porque os religiosos dizem que é. Eu, pela graça, entendi que realmente é. Essa é a nossa pregação do Evangelho. Essa vida.
diferente. Porque dizer, falar é muito fácil. Mas o reino de Deus não é um reino de palavras, é um reino de poder. É isso. Amém. Amém. Amém.